Olá, pessoal. Meu nome é Marili, eu sou de João Pessoa, Paraíba, e faço parte do projeto Menos Resíduo Mais Renda do Instituto Malve. Eu estou aqui para fazer o passo a passo desta caminha PET com vocês. Bora lá ao nosso passo a passo. Para fazer essa caminha, a gente precisa de fio de malha, agulha número 7, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria e uma fita métrica. Esses são os materiais. E bora começar. E para começar, nós vamos fazer 34 correntinhas. Para começar, você coloca a agulha, dá uma voltinha e faz o primeiro ponto. O nozinho inicial. Eu vou usar esse nozinho inicial como um ponto, tá bom? Aí já tem um, então vamos fazer 33 correntinhas. Ó, 2, 3, 4. Não aperte, tá bom, gente? Vamos deixar folgadinha, senão a base, ela entorta, tá bom? Folgadinha, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer as minhas e volto já com vocês, tá bom? Terminei, gente, aqui as minhas 34 correntinhas. Elas ficaram assim, ó. E agora, nós vamos medir para ver os centímetros. Tá bom? Ó, 35 centímetros. Agora, a gente conta na terceira correntinha, a gente faz um ponto baixo, contando, daqui está com a agulha. 1, 2, na terceira, 3. Entramos, pegamos o fio, tiramos e fazemos um ponto baixo, tá? De novo. Entramos na correntinha, laçamos o fio e tiramos um ponto baixo. De novo, entra na correntinha, laça o fio e tira um ponto baixo. Assim, gente, ó. Entra na correntinha, laça o fio, tiramos um ponto baixo. Entra na correntinha, laça o fio e tira um ponto baixo. Aí, entra de novo, um ponto baixo. Vamos seguir assim até o final. Eu vou fazer as minhas e eu volto já com vocês, tá bom? Chegamos aqui no penúltimo ponto, ó. Aquele mesmo esquema. Laça o fio e tira um ponto baixo. Aqui, ó, a última, o pontinho inicial. A gente faz um ponto baixo, ó. E ficou assim. Certinho. Agora, vamos medir. Já aumentou um pouquinho, 41 centímetros. Agora, fazemos uma correntinha e vira o trabalho. A gente não entra no primeiro ponto, porque já é esse ponto aqui, né? Então, vamos entrar no segundo ponto. Façam sempre o ponto folgadinho, para não correr o risco da peça ficar torta, tá bom? Entra, vou fazer de novo, porque eu nem expliquei. Ó, fazemos um ponto baixo. Entra, laça o fio e tira um ponto baixo. E
todas as correntinhas, vamos fazer um ponto baixo. Até o final, mais uma vez. Tá bom? Entra na correntinha, laça o fio, um ponto baixo. Uma coisa que eu esqueci é que entra aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Pega nas duas correntinhas. Nas duas perninhas da corrente. Desculpe, gente, eu errei. Aqui, ó. Nas duas perninhas. E faz o ponto baixo, tá bom? Vamos continuar aqui. Ó. Um ponto baixo. Não sei se tá dando para vocês verem direitinho, mas deixa eu ver se dá para mostrar. Eu entro aqui e faço o ponto baixo. Ó. De novo. Deixa eu virar para dar para vocês verem. Ó. Entra aqui, pega as duas perninhas da correntinha e tira um ponto baixo. De novo. Entra aqui, ó, nas duas perninhas, ó. As duas perninhas. Um ponto baixo. De novo, as duas perninhas, ó. Duas. E tira um ponto baixo. Tá bom? Vamos lá, tá ficando assim. Vamos fazer até o final, aí eu volto com vocês, o penúltimo ponto. Estamos chegando aqui no final, gente, ó. Mesmo jeito, a gente pega nas duas perninhas, faz um ponto baixo. Nessa perninha, dois pontos baixos, um ponto baixo, quer dizer, nas duas. Tá ficando assim, gente, ó, nosso trabalho. Ó, retinho. E aqui, a gente faz uma correntinha e vira o trabalho. E vamos começar tudo de novo. Pula o primeiro e no segundo, você pega nas duas perninhas da correntinha e faz um ponto baixo. Tudo do mesmo jeito, tá bom, gente? Ó, ficando assim, gente. Agora, vamos fazer quando chegar lá no último, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, gente, ó. Vamos fazer mais um aqui. Mais um aqui. E a gente não pode esquecer de fazer o último, senão a nossa base vai ficar torta. Vou mostrar para vocês que tá bem escondidinho aqui, ó. Não pode esquecer de fazer esse ponto, ó. Isso aqui tem um ponto, ó. Aqui e aqui, ó. A gente não pode esquecer de fazer esse ponto aqui, ó. Senão a base vai ficar torta. Vai ficar faltando um ponto, aí ela vai entortando, entortando, né? E nunca vai dar certo. Aqui, ó, você entra aqui e aqui, ó. Ó. Aqui é o último ponto. Toda carreirinha tem esse ponto que a gente não pode esquecer de fazer, porque se esquecer de fazer, ela vai ficar torta, vai crescer torta. E aí, torta não dá certo, né, gente? Não vai ficar um trabalho legal. E aqui, a gente pode continuar até o tamanho que vocês quiserem. O de comprimento é esse mesmo. Se vocês quiserem uma maior, vocês podem. Eu comecei aqui com 34 correntinhas, mas se vocês quiserem uma caminha maior, aí vocês podem fazer quantas correntinhas vocês quiserem, baixo do tamanho que vocês quiserem. Pode fazer 35, 38, o tamanho que vocês quiserem. E aqui, podem fazer também a quantidade de carreirinha que vocês quiserem, até chegar ao tamanho que vocês desejarem, tá bom? Eu vou fazer aqui minhas carreirinhas e volto já com vocês. Bom, gente, terminei aqui minhas carreirinhas. Olha, eu fiz uma quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui tem duas, ó. Então, quer dizer que eu fiz 24. Cada um aqui é duas, ó. Uma, duas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
24 carreirinhas, tá bom? E agora, a gente vai continuar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Acho que dá para ver direitinho. Ó. Nesse mesmo ponto, fazemos uma correntinha e no mesmo ponto, outro ponto, ó. Nesse mesmo local aqui, outro ponto. Assim. E agora, deixa eu mostrar para vocês aqui para ficar claro. Nessas duas perninhas aqui, ó, a gente faz um ponto aqui e aqui outro ponto. Tá vendo? Acho que dá para vocês verem direitinho, né? Aqui um ponto, nessas duas perninhas, um ponto. E aqui outro ponto, ponto baixo. Nas duas perninhas aqui, ó. Um ponto baixo. Se dá para vocês verem. E aqui outro ponto baixo. Vamos fazer agora. Nas duas perninhas. Um ponto baixo. Ó. E aqui, gente, não vamos apertar esse ponto, senão a peça vai entortar, tá bom? Fazer folgadinho. Nas duas perninhas, um ponto. Nas duas perninhas, as duas alcinhas aqui, ó. Ó. Um ponto baixo. Folgadinho. Acho que tá dando para vocês verem direitinho. Ó. Nessa perninha aqui, quero mostrar direitinho para vocês, ó. Um ponto baixo. E aqui no meinho, ó, bem no meinho, um ponto baixo. Ó. Tá vendo como tá ficando? Ó. Agora eu vou até o final. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Vamos chegando aqui no final, gente, ó. Ó como ficou. Nesse final aqui, tá bom? Agora, vamos continuar aqui até o final para mostrar para vocês como é que fica. Ó, mais um ponto. E aqui mais um ponto. Agora, aqui nesse finalzinho, peraí, aqui. É aqui, gente, mais um ponto. E o ponto agora é aqui, ó, nessa perninha aqui, ó. Entra aqui, esse é o último ponto da carreirinha. Um ponto. E para virar, a gente faz mais uma correntinha. E no mesmo local, mais um ponto. Folgado, gente. Vamos deixar esses pontos folgados para não entortar a nossa peça. Dá uma apertadinha aqui. E já aproveita para esconder esse fio. Ó, esconder esse fio aqui, tá bom? Vamos já arrematando ele. E agora, nós vamos fazer os pontos aqui, ó. Aqui, as correntinhas, tá bom? Cada correntinha, um ponto baixo. Acho que dá para vocês verem direitinho. Cada correntinha, um ponto baixo. Ponto baixo. Outro ponto baixo. Mais um. Vamos arrodear nossa peça toda de ponto baixo, tá bom? Ó, tá ficando assim. Eu vou terminar os meus.
e volto já com vocês, tá bom? Ó, gente, já estamos chegando no finalzinho desse lado. E aí, vamos fazer mais um ponto baixo. Mais um aqui. E aqui, a gente faz mais um ponto baixo. Uma correntinha. Vou virar aqui para vocês verem. E mais um ponto baixo no mesmo local do outro. Para fazer a viradinha. Tá certo? E agora, a gente vai continuar aqui. Pega nas duas perninhas, nessa e nessa, mais um ponto baixo. No meinho dessa carreirinha, ó. Sempre no meinho. Mais um ponto baixo. Nas duas perninhas aqui. Outro ponto baixo. Ó, tá ficando assim. E vamos seguir aqui até quando chegar aqui no final, eu volto com vocês, tá bom? Ó, gente, tô aqui chegando no finalzinho, voltei para fazer com vocês esse finalzinho. Pega aqui mais um ponto baixo, aqui outro ponto baixo. Nas duas perninhas aqui, ó. Mais um ponto baixo. Lembrando que a mesma quantidade de ponto que tem desse lado, tem que ficar desse lado também, tá bom? Mesma quantidade de ponto desse lado também. E não esqueça de sempre arrumar a peça de vocês para não ficar torta. Chegando aqui, a gente não vai mais fazer outro ponto. Pega nessa primeira correntinha, que dessa lateral já tem os pontos baixos, não precisa mais fazer. Aqui a gente vai fazer o fechamento. Então, a gente pega nessa primeira, ó, nessa primeira carreirinha aqui, ó. Essa primeira correntinha, gente, desculpe. Essa primeira correntinha e vamos fazer o fechamento. Se vocês quiserem, acharem melhor, podem cortar o fio. Ó, puxa para trás. E aqui a gente simula uma correntinha, certo? Vocês pegam aqui aonde o ponto tá saindo. Ó. Daqui a gente já vai fazer o fechamento. Arruma para seu ponto ficar bonitinho, tá bom? Fecha o ponto baixo, tá bom? Agora, a gente vai arrodear essa base toda com o ponto baixíssimo, tá certo? Pode continuar daqui mesmo. Para quem não conhece o ponto baixíssimo, ele é muito simples, ó. Coloca aqui, deixa eu mostrar para vocês. Em cada correntinha, aqui, ó. Em cada correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo, arrodeando a base toda até chegar aqui de volta, tá bom? Ponto baixíssimo é muito simples. Coloca a agulha, puxa o fio, ó, um ponto baixíssimo. Agulha, puxa o fio e um ponto baixíssimo. Vamos arrodear toda essa base com um ponto baixíssimo, ó. Tá bom? Só isso, gente, ó, é muito simples.
Coloca a agulha, laça o fio, puxa e tira. É o ponto baixíssimo, ó. Coloca a agulha, laça o fio e tira. De novo. Não sei se tá dando para vocês verem direitinho, mas tá assim. Coloca a agulha, laça o fio. Vamos fazer, gente, arrodear. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Ó, gente, tô finalizando aqui e voltei para finalizar com vocês. Ó, continuando aqui os pontos baixíssimos, até chegar aqui no comecinho. E aqui a gente faz um ponto, vamos finalizar aqui simulando uma correntinha. A gente puxa o fio e aí a gente corta e com a agulha de tapeceiro a gente simula uma correntinha, que é para finalizar os pontos baixíssimos. Aqui é a primeira do começo. A gente entra aqui, ó, pega as duas perninhas aqui, ó. Essa foi a primeira onde a gente começou. Os pontos baixíssimos. Se vocês quiserem, vocês podem botar um marcador, né? Para marcar o início, para não confundir. Então, a gente pega a agulha de tapeçaria e coloca aqui, ó. Pegando as duas perninhas. Puxa. E finaliza esse ponto, olhe, no meio da última correntinha aqui que a gente fez. Coloca aqui no meio, gente, olha, bem no meio. Finaliza esse ponto, que é meio chatinho mesmo de colocar aqui, para não pegar o outro fio. Aqui, ó. Puxa e tá feita a outra correntinha. Vocês estão vendo direitinho? Finalizei. Agora, a gente prende o restinho dos fios aqui, para não escapulir, faz o acabamento, tá bom? Ó, vamos esconder o restinho desse fio. Esconder aqui entre os fios, só para não soltar. Se vocês quiserem, lá no final da pontinha aqui, ó, vocês podem colocar também um pinguinho de cola. E aí ela fica coladinha e não sai, não solta, não tem perigo de soltar, tá bom? A gente só esconde ele e pronto. Restinho, é só cortar. Gente, não vamos fazer esses pontos apertados, senão a base ela fica torta, tá bom? Ó, bem minha base. Deixa eu tirar para guardar. Para cortar aqui. Pronto. Agora, vamos medir, né? Para ver. De largura, ela ficou medindo 50 centímetros, gente, ó. De largura. E de comprimento, ela ficou medindo 34. Aqui, ó. Aqui, 34 centímetros. Tá bom? Quero mostrar para vocês, ó, que ela ficou retinha. Muito bem, olha, bem retinha, tá vendo? Bem certinha, os pontinhos certinho. E é isso, gente. Agora, nós vamos começar a subir a nossa caminha, tá bom? E agora, vamos começar a subir nossa caminha, tá bom, gente? Ó, eu vou subir com esse azul. Mas se vocês quiserem, vocês podem subir da mesma cor, da cor que vocês gostarem ou quiserem. Eu marquei aqui, ó, deixei esse espacinho aqui
que é para ficar uma aberturinha aqui. Na continuação, vocês vão entender. Então, eu vou começar aqui, ó, nesse ponto. Depois vocês vão entender por quê. Se vocês quiserem, vocês podem começar aqui no ponto que vocês quiserem, qualquer um desses. Só que eu gosto de começar aqui porque fica mais prático. Mas vocês podem começar aqui na base, em qualquer canto que vocês quiserem. Tá bom, gente? Então, vamos começar. Deixa um pedacinho passando, que é pra gente fazer o arremate, tá bom? E vamos começar prendendo aqui nas duas alcinhas, ó. Duas alcinhas. A gente pega em duas alcinhas e pega o fio, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, puxa e faz um ponto baixo. Vou apertar um pouquinho, ó. Fiz um ponto baixo, tá bom? Agora, a gente pega esse fio e vai conduzindo ele aqui, que é para prender. Fazer logo o arremate, tá bom? Pega aqui na segunda, ó, nas duas perninhas no segundo ponto, bota esse fio aqui e vamos fazer outro ponto baixo, ó. Mais um. Tá bom? De novo, pega nas duas perninhas, pega o fiozinho do começo e prende, ó, mais um ponto baixo. Agora, aqui, gente, é ponto sobre ponto, tá bom? Cada ponto desse, a gente faz um ponto baixo, ó, um ponto baixo, tá bom? Mais um. E sempre conduzindo este fio aqui, esse pedacinho aqui, para ir fazendo o arremate, tá bom? Deixa eu arrochar aqui mais um pouquinho, porque ficou folgado. Ó, tá ficando assim, ó, os pontinhos. Agora, mais um. Pega nas duas perninhas aqui, ó, do ponto. Segura o fiozinho e puxa e faz um ponto baixo. Ó, faz um pontinho. Assim, gente, ó. Aqui é fazer ponto baixo em cada ponto. Ponto sobre ponto, tá bom? Vamos fazer todos esses pontinhos. E aí, eu vou fazer aqui os meus e volto já com vocês, tá bom? Ó, assim. Gente, voltei aqui um pouquinho, só para dizer para vocês que não apertem esses pontos. Principalmente os pontos aqui das pontinhas, sabe? Nesses cantinhos aqui, ó. Porque se apertar, ela fica assim, vai subir, vai entortar, tá bom? Então, vamos fazer esses pontos aqui bem folgadinhos para deixar bem à vontade, tá certo? Assim, ó, bem folgadinho. Deixa bem à vontade, um pontinho baixo para cada ponto de base. Um pontinho baixo, ó, bem folgadinho, tá bom? Ficando assim, ó. Tô chegando aqui, gente, ó, no lugarzinho onde eu coloquei os marcadores. Essa primeira volta, ela vai ser completa, tá bom? Vamos chegar até aqui. Ela é completa. Vai cobrir aqui toda, até aqui. Quando chegar aqui, aí eu volto para fechar com vocês. Eu vou trocar esse marcador aqui, porque tudo azul não dá muito certo, né? Vou botar uma cor diferente. Não tirem os marcadores, passa por cima, faça essa volta aqui por cima deles e deixe os marcadores onde eles estão, tá bom? Que aí a outra volta, a gente vai precisar deles. Quando chegar aqui, eu volto para fechar com vocês.
Tô chegando aqui no final, gente, dessa carreirinha. E aí, eu voltei para fazer o fechamento com vocês. Faz um ponto baixo para cada ponto de base. Ó. Se vocês estão vendo direitinho. Agora, a gente tira esse marcadorzinho aqui. Faz o ponto baixo. E coloca o marcador. Para vocês não perderem. E agora, vamos fazer o fechamento. Puxa aqui essa perninha. Coloca a agulha de trás para frente. Pega o fio e puxa para trás. Puxou aqui o fio. Agora, você vai colocar a agulha no ponto que essa voltinha aqui tá entrando, ó. Aqui, que nós vamos agora começar a trabalhar com ponto baixo centrado. Nós vamos começar a trabalhar aqui, ó, no meio de cada ponto. Ponto baixo centrado, fica no meio desses pontinhos, desse Vzinho aqui, ó. Vamos trabalhar nesse meinho aqui, ó. A agulha tem que sair aqui, no meio dessas duas perninhas. Tá bom? Agora, a gente vai começar a trabalhar só ponto baixo centrado, aqui no meio. Então, a gente coloca a agulha de trás para frente, aqui, e puxa essa perninha para trás. Aqui, ajusta, deixa ela justinha. E vamos colocar a agulha aqui, ó, no meio desse pontinho. Ó, quando ela saiu, tem que sair no meio das duas perninhas. E você ajusta esse fio. Ajusta aqui, deixa ele justinho, para não ficar folgado e nem muito apertado. Tamanho certo, tá bom? Mais uma apertadinha, ó, apertadinha. E puxa esse fio pra frente, ó. Saiu no meio. E agora, a gente faz mais um ponto baixo. Ó, o ponto ficou feitinho. Vocês estão vendo direitinho? Tô achando ele folgado, deixa eu apertar aqui um pouquinho. E agora, mais um ponto baixo centrado. Ó, puxa no meio do ponto, tá, gente? Aqui, ó. Vou mostrar bem direitinho mais um pra vocês. No meio do Vzinho, aqui no meio, ó. E sai no meio do Vzinho lá atrás, ó. Tem que sair aqui nesse meio. Puxa o fio, mais um ponto baixo. De novo. No meio do Vzinho, você coloca a agulha, puxa o fio, mais um ponto baixo centrado. Agora, nós vamos trabalhar só o ponto baixo centrado, tá, gente? Vamos fazer mais um aqui para vocês verem. No meio do Vzinho, coloca a agulha, ó, e sai no meio do Vzinho lá atrás. Puxa a linha, o fio, mais um ponto baixo centrado. Ó, tá ficando assim, ó, no meio. Tem que sair nesse, ó, tem que entrar nesse meinho e sair aqui atrás no meio, no meio do Vzinho, tá bom? A gente vai continuar fazendo. Ó, e como tá bem estiradinha. Se fizer o ponto apertado, ela vai emborcar assim, ó. Tá certo? Tem que deixar ela bem folgadinha para ficar mais à vontade o ponto. Nada de apertar ponto, tá bom, gente? Mais um ponto. Ó. Mais um ponto baixo centrado. Vamos fazer
essa voltinha todinha de ponto baixo centrado. E depois eu volto aqui com vocês para fazer o final aqui dessa carreira, tá bom? Gente, vamos fazer 2 voltas com 3 voltas. Vai ficar melhor se fizer 3. 3 voltas dessas aqui completa. Depois a gente faz a aberturinha aqui no meio, tá bom? Vamos fazer 3, assim, fechar 3, completa. Arrodear a caminha todinha com 3 voltas completas até aqui. Depois das 3 voltas, aí a gente faz a abertura, tá bom? Quando eu chegar aqui, ó, eu volto para fazer o fechamento com vocês, tá bom? Chegando aqui, ó, no fechamento, eu voltei para fechar com vocês, tá bom? Por que eu falei para fazer as 3 voltas? Porque vai ficar uma caminha mais alta, mais estruturada. Mas se vocês preferirem, pode fazer com uma volta, com 2. Eu, particularmente, gosto com 3, porque ela fica mais altinha, tá certo? Mais estruturadinha. E agora vamos fazer o fechamento. A gente puxa aqui, ó, fiozinho da agulha, coloca a agulha de trás para frente, puxa esse fio aqui para trás e ajusta. Deixa do tamanho de uma correntinha. Coloca a agulha aqui, ó, no meio desse pontinho aqui, pra gente fazer um ponto baixo do fechamento. Aqui, ó, a agulha saiu no meio. Vamos fazer o ajuste desse fio. Tem outro jeito desse fechamento também que eu vou mostrar pra vocês agora, que inclusive eu gosto mais desse. Você segura aqui essa perninha e passa essa do que vem do novelo, puxa pra frente, ó, faz o pontinho aqui. E agora você coloca essa que ficou aqui atrás na agulha, puxa o fio do novelo e tira as duas. Vocês entenderam? Eu gosto mais desse fechamento, por isso eu tô mostrando para vocês. E agora vamos continuar. Gente, eu tô achando esse ponto tão grande, eu vou desmanchar e fazer ele de novo. Apertar esse pontinho aqui, ó, que ele tava muito folgado. Pronto. Agora a gente faz tudo de novo. Puxa o fio para trás. Coloca a agulha no ponto, no meio do ponto. Prenda essa alcinha e ajusta. Ó, ajustar, para ela ficar no tamanho certo. Agora, a gente tira a agulha. Se tiver achando grande, pode apertar mais um pouquinho. Agora, a gente puxa o fio do novelo aqui para frente, ó. E prende essa perninha aqui de trás. Ajusta, pega o fio do novelo e tira o ponto. Entenderam? E agora, vamos continuar fazendo mais uma carreirinha para ficar 3. 3 carreirinhas de ponto baixos centrados. Coloca a agulha, puxa o fio, um ponto baixo centrado. Ó, a agulha. Vai ser sempre esse ponto aqui, até a gente subir a base da nossa bolsa. A base não, a lateral. Da nossa bolsa não, da nossa cama. Ai, gente, eu faço tanta bolsa que meu pensamento só vai pra bolsa. Mas é da nossa cama, gente. Me perdoe. E vamos continuar fazendo os pontos baixos centrados até chegar aqui. Quando chegar aqui,
eu volto para fazer o fechamento com vocês mais uma vez. Gente, tô chegando aqui no final da nossa terceira carreira. E aí eu voltei aqui para fazer o fechamento com vocês. Ó, a gente tá continuando os pontos baixos centrados. E aqui o último ponto. E agora vamos fazer o fechamento, ó, da nossa terceira carreirinha, tá certo? E daquele mesmo jeito que eu falei para vocês, coloca a agulha aqui, de trás para frente, ó. Puxa o fio para trás. Tá apertadinho. Calma. Ó, aqui o pontinho. E a gente coloca a agulha aqui, no meio do pontinho, para sair lá do outro lado. Aqui, ó. Ajusta o fio. Puxa o fio do novelo para frente. Aqui. Bota a agulha na perninha que estava lá atrás, laça o fio e tira o ponto baixo centrado. Assim, ó, mais um pontinho. E agora, nós vamos trabalhar deixando a aberturinha aqui, ó, onde tá marcado. Aonde tem os marcadores, vamos deixar a aberturinha, tá certo? Vamos fazer mais umas 3 carreirinhas, 3 ou 4, a gente vê, né? E aí, a gente vai subindo, deixando essa abertura aqui e aqui, ó. Certo? Onde tá os marcadores. E a nossa caminha tá ficando assim, gente, ó. Tá certo? No final eu volto, mostro ela todinha bem direitinho para vocês. Tá bom? E agora vamos continuar aqui. Aí, aqui, fazendo os pontos baixos centrados. Eu vou fazendo aqui os meus. E aí eu volto já com vocês. Só que dessa vez, nós vamos fazer, não vamos fazer completa. Vamos fazer até aqui, ó, onde tá o marcador. Aí eu volto com vocês, tá bom? Estamos chegando aqui, gente, perto do marcadorzinho. E eu vim para finalizar com vocês. Vamos continuar aqui os pontos baixos centrados. Mais um. Mais um. E aqui, ó. O marcador tá aqui, a gente finaliza. Faz mais um aqui. E a gente finaliza aqui. Esse fio a gente puxa, eu já cortei ele. Todas as vezes que a gente terminar para aqui, aí a gente corta o fio para finalizar essa carreira, essa volta. Com a agulha de tapeceiro, a gente vai fazer essa finalização. Nessa alcinha aqui, ó. Vamos fazer um ponto. Assim. Vamos simular uma correntinha. Ó, gente, coloquei aqui atrás e vou puxar. Ficando uma correntinha. Assim, ó. Certo? E aqui a gente vai arrematar esse fio. Esconder aqui lá atrás.
Nessas alcinhas aqui, vamos escondendo até ficar preso, ficar bem firme. Ó, puxando aqui de novo. Se vocês acharem que tem alguma necessidade, vocês podem colocar uma gotinha de cola, tá bom? Depois eu vou mostrar a cola para vocês, que pode usar aqui, nesse caso. Ó, pronto, tá presinho. E agora aqui a gente começa a outra volta. Ó, começa a outra volta aqui, certo? A outra carreirinha. Vamos pegar o fio. Aqui, ó, nesse ponto, no meio desse ponto, a gente vai começar a outra filinha, que é o ponto baixo centrado. Bem nesse meio aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Onde ele vai sair, ó. Ó, bem no meio. Você coloca no meio e ele sai no meio, ó. Então, vamos começar. Vamos fazer um ponto baixo. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Bem no meio, gente, ó. E esse fiozinho, a gente já aproveita para arrematar, tá bom? Vamos, outro ponto aqui, ó. Mais um. Lembre, gente, que é só ponto baixo centrado. A última carreirinha vai ser diferente, mas a gente ainda não chegou lá, não. Mais um. Essa carreirinha é somente isso aqui, até chegar aqui. Ó. Aí, quando chegar aqui, eu volto com vocês para finalizar a carreira, tá bom? Mais um. Sempre no meio. Sempre no meio do ponto. Já já eu volto com vocês. Ó, gente, tô chegando aqui para finalizar mais uma carreirinha. Finalizar essa daqui para mostrar para vocês mais uma vez como faz a finalização dela e o começo da outra, tá bom? E aí, as outras, vocês podem fazer quantas carreirinhas vocês quiserem. As outras vocês já podem fazer. Esse é o último ponto, ó. O último da finalização, aqui, ó. E aqui a gente corta esse fio, puxa, e com a agulha de tapeceiro a gente faz essa finalização. Vamos aqui simular uma correntinha. Ó. Nessa aqui que a gente fez, da carreirinha anterior, ó, a gente coloca a agulha, puxa e finaliza ela aqui, ó, no meio dessa de cima. Coloca aqui nessas duas perninhas e puxa. Pronto. A gente simula, ó, simulamos aqui uma correntinha, tá bom? Vocês entenderam? Aqui onde ela saiu, ó. E aqui atrás, a gente faz o arremate.
Ó, aqui atrás a gente faz o arremate e corta esse fio. E se vocês quiserem, podem colocar uma gotinha de cola, como eu falei da outra vez. Mostrando aqui para vocês. Eu espero que esteja dando para vocês verem direitinho, certo? De vez em quando tem que dar uma arrumadinha nos pontos, que é para não ficar torto, tá bom, gente? Ó, tá ficando assim, essa caminha. Ó, acho que tá dando para vocês verem direitinho. Vamos começar a outra. Aqui, ó. No comecinho, ó. Mais um ponto baixo centrado. E a gente já aproveita para esconder o fio, o restante do fio. Ó, mais um ponto baixo centrado. E é só isso, gente. Eu vou fazer aqui as carreirinhas e quando eu terminar que fizer a quantidade de carreirinhas certa, eu volto com vocês e falo quantas carreirinhas eu fiz para vocês, tá bom? Ó, mais um ponto baixo centrado. E assim, vai ficando assim. E agora, gente, nós estamos quase no final aqui, ó. Voltei para finalizar aqui com vocês. Continuando aqui, ponto baixo centrado. Mais um. Aqui mais um. Tá quase no finalzinho dessa carreirinha. Finalizando aqui com vocês. E agora, gente, nós não vamos cortar o fio para finalizar essa carreira, tá certo? A gente vai continuar fazendo ponto baixo. Aqui é o último ponto baixo centrado da carreira, é esse. Agora, nós não vamos cortar esse fio. Vamos continuar, deixa eu apertar isso aqui mais um pouquinho, porque tá muito folgado. Ó. Agora, a gente vai continuar aqui fazendo ponto baixo. Arrodear nossa peça todinha, só ponto baixo centrado, mas não, tá certo? Só ponto baixo. Ó, a gente pega aqui nessas duas perninhas, um ponto baixo, só ponto baixo. Nós vamos pegar agora nessas perninhas aqui, ó, e fazer ponto baixo, ó, só ponto baixo. Vocês estão vendo direitinho, ó, só aqui, ó, só nessas perninhas. Bora continuar. Mais um. Ó. Só tenho que apertar mais um pouco, deixa ele mais... Tá muito folgado. Assim, gente, ó, vai ficar assim, pontinho baixo. Centrado, mas não. Agora aqui, ó, nessa correntinha aqui, mais um. Ó. Eu espero que esteja dando para vocês verem direitinho, tá? Ó. Tá ficando assim, ó. E agora, nesse espaço aqui, mais um. Rodear a peça toda. Aqui, mais um. Cuidado, gente, nessa curvinha aqui, para não esquecer nenhum ponto. Ó. Aqui, mais um. E agora, para cada ponto,
um ponto baixo. Ó, vai ficar assim, gente, ó. Mais um. E agora vamos arrodear essa peça toda, até chegar aqui. Só ponto baixo, tá bom? Vou fazer os meus e volto já com vocês. Voltei aqui, gente, para fazer essa curvinha com vocês, olha. Todo ponto baixo. E agora, na curvinha aqui, olha, aqui é um ponto, olha. Mais um. Para não ficar com dúvida, certo? Agora, a gente pega aqui na lateralzinha, ó, um ponto. E aqui outro ponto. Tô fazendo agora, gente, tá aqui nessas perninhas, ó. Tá bom? Outro. Mais um. E agora, vamos seguindo aqui, ó. Nas de cima. Ponto baixo. Somente ponto baixo. Agora, a gente pega aqui, ó. Nesses pontos. Tá bom? Ó? Cada um pontinho desse, cada uma correntinha, a gente faz um ponto baixo, tá bom? Até chegar aqui, ó. Onde a gente começou. Eu vou fazer os meus. Vou fazer um pouquinho mais aqui com vocês. Mais um. Mais um. É só esses pontos mesmo, gente, até chegar do outro lado. Vou fazer os meus e volto já com vocês. Voltando aqui, gente, ó. Tô chegando aqui no finalzinho e eu voltei para finalizar aqui com vocês. Continuando os pontos baixos, que agora nós não estamos mais trabalhando o ponto baixo centrado. Agora é simplesmente o ponto baixo, tá bom? E estamos aqui pertinho já de finalizar essa carreira. A gente vai terminar agora e começar a outra parte, que já tá pertinho de acabar. Esse aqui é o último ponto, ó, que foi o último ponto que a gente fez dessa última carreira, foi esse aqui. Então, a gente finaliza aqui, o último ponto baixo, e agora a gente corta o fio. Vamos cortar o fio e vamos puxar aqui, ó, puxa esse fio, puxa, e vamos finalizar aqui com uma correntinha. Vamos simular aqui uma correntinha, tá bom? Ó. Tá vendo essa correntinha aqui? Ela já é a primeira dessa filinha aqui, ó. A primeira dessa última carreira que a gente acabou de fazer. A gente entra nela com a agulha de tapeçaria e vamos simular uma correntinha, ó. Agora, a gente coloca no meio da última aqui, ó. Pega aqui, ó, só em uma perninha e na outra de trás aqui, ó. Coloca a agulha para simular uma correntinha, tá bom? Ó. E aqui a gente ajusta. Ó, gente, uma correntinha. Não sei se vocês estão vendo direitinho, ó. A gente fez uma correntinha aqui, igual as outras. Tá bom? Ficou certinha. Agora, vocês têm que ajustar para deixar ela igual às outras,
tá certo? Igualzinha. E esse pedacinho aqui, a gente esconde aqui, arremata esse pedacinho pra não ficar solto, pra não desmanchar, né? Como eu já falei pra vocês, se vocês quiserem mais seguro, bota uma gotinha de cola, pra não ter o perigo de saltar, né? Não correr esse risco. E a gente continua aqui escondendo mais um pouco, para ficar mais seguro. Esconder mais um pouquinho. Prontinho. Agora podemos cortar este fiozinho. Eu vou mostrar para vocês como é que tá ficando aqui a nossa caminha. Ó. Tá vendo, gente, como tá ficando? Bonitinha. Toda certinha. Ó. E agora nós vamos para a parte final, tá bom? E agora, gente, ó, nós vamos finalizar aqui nossa caminha com ponto baixíssimo. Nós vamos pegar nessas alcinhas aqui, ó, nessas alcinhas aqui, estão bem, cada alcinha dessa, e fazer um ponto baixíssimo, ó, nessa e nessa, ó, cada alcinha dessa, um ponto baixíssimo. E eu vou fazer esse ponto baixíssimo com essa cor aqui, mas vocês, se quiserem, fazem com... Eu tô fazendo porque é da cor da base, né? Pra combinar. Mas se vocês quiserem, pode fazer da mesma cor da lateral. Problema nenhum, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Tá vendo? Nas duas perninhas da correntinha. Vou colocar aqui o fio, puxar. Esse fio aqui, depois eu vou arrematar para ele ficar mais seguro, tá bom? Gosto de arrematar depois, para ficar mais certinho. E aqui, ó, pega na outra alcinha aqui nas duas perninhas e tira o ponto baixíssimo, ó. Aqui é só ajustar um pouco e no final a gente corrige esse pontinho. De novo, outro ponto baixíssimo, ó. Outro ponto baixíssimo. Tá vendo, gente? Tá ficando assim, ó. Outro ponto baixíssimo. Coloca a agulha aqui nas duas perninhas, laça o fio e tira, ó. Um ponto baixíssimo. Mais um. Lacei o fio, tirei, olha. Aqui depois no final a gente corrige. O ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo. E nós vamos fazer em toda a volta da nossa caminha o mesmo ponto, o ponto baixíssimo, tá bom? Eu vou fazer aqui os meus e aí eu volto já com vocês. Gente, voltei para fazer esse pedacinho aqui com vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu creio que não, mas eu voltei assim mesmo, ó. Ponto baixíssimo, aqui mais um. Cada correntinha dessa, um ponto baixíssimo. Ó, ficando assim, ó. Acho que dá para vocês verem. Aqui mais um. Aqui mais um. Cada uma correntinha, um ponto baixíssimo. Não pode pular nenhuma, tá bom?
Só queria fazer assim a lateral com vocês, para vocês verem, para não ficar a dúvida, tá bom? Terminar, e aí eu volto com vocês. Gente, tô chegando aqui no finalzinho, ó. E aí eu voltei para finalizar aqui com vocês. Ó. Arrumei aqui. Agora a gente coloca esse aqui atrás, ó, para finalizar esse ponto. E pode ir passando aqui por dentro. Dentro dos pontos, ó, gente. Por dentro. Não se preocupe que ninguém vai ver. Pronto. Tá presinho, agora vamos finalizar esse. Finalizar aqui. Mais um. Mais um. E agora a gente corta. Vamos cortar esse fio. Para simular uma correntinha. Ó, ficou assim. Aí a gente puxa esse fio. E com a agulha de tapeceiro, vamos simular uma correntinha. Coloca aqui de baixo para cima, aqui dentro, ó. De baixo para cima, puxa. E coloca no meio da última, ó. No meio. Ó, como ficou. Igualzinho, gente, ó. Se precisar, vocês dão uma arrumadinha, uma puxadinha, tá certo? E aí ajeita. E aqui a gente esconde. Esconder essa também. Esconder essa aqui por dentro. A outra ficou lá dentro, lá fora, e essa fica aqui dentro. Ó, aqui por dentro. Vamos prender ela por dentro dos pontos, para não ter perigo de soltar. Como se a gente estivesse costurando. Ó. Pronto. E depois a gente corta esse fio. Se quiser prender mais um pouquinho, gente, pode prender. Ainda tem fio sobrando. Pode prender mais, certo? E agora, eu vou fazer mais uma volta dessa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ficou assim, gente. E agora, vamos arrematar esse fio. Eles não vão aparecer, não se preocupem. Pronto. E agora, nós vamos fazer mais um detalhe desse. Ponto baixíssimo. Só que agora a gente vai fazer aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, nessa última filinha, na última filinha de pontos baixos que a gente fez. Aí, nós vamos rodear de ponto baixíssimo, tá certo? Vamos começar aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Nesse último. Vocês estão vendo direitinho? Deixa eu mostrar. Aqui, ó, só de ponto baixo. Nesse espacinho aqui. Pegando esse ponto, essa brechinha aqui. No meio, não. Aqui, ó. Vamos fazer
uma filinha aqui de pontos baixíssimos, uma carreirinha, tá certo? E a gente vai prender do mesmo jeito que a gente prendeu o primeiro. Deixa a pontinha aqui, depois a gente faz o arremate. Tá bom? Vocês estão vendo direitinho? Acho que dá pra ver, né? Eu fico perguntando como se vocês estivessem ouvindo. Por enquanto não estão, né? Ponto baixíssimo, gente, olha. Ponto baixíssimo. Coloca a agulha aqui, ó. Pega o fio aqui atrás, puxa e tira um ponto. Ó. Vocês estão... De novo. Vamos fazer isso até chegar aqui. Quando chegar aqui, aí eu volto com vocês pra gente finalizar. Quero mostrar aqui pra vocês, gente, olha como tá ficando o detalhezinho. Fica muito fofinho esse detalhe, muito lindo. É só fazer ponto baixo para cada ponto baixíssimo, gente, desculpe. Ponto baixíssimo para cada ponto baixo. Ó, fica assim. Ponto baixíssimo em cada pontinho baixo que a gente fez aqui os últimos, ó. Aqui, ó. Não é no meio do ponto, gente. É aqui, ó. Embaixo do ponto baixo, ó. Embaixo, de baixo. Ó, embaixo do ponto. Tem esse pontinho aqui, a gente pega embaixo dele. E assim, a gente segue até o final lá. E eu volto com vocês. Já estamos chegando aqui no finalzinho, gente, ó. E nós vamos finalizar do mesmo jeito que a gente finalizou essa daqui, tá bom? Puxar aqui. Cortar o fio. E puxa aqui, ó. Essa perninha a gente puxa. E vamos finalizar aqui. Com a agulha de tapeçaria. A gente vai prender os fios para não soltar. Prender aqui nos outros. A gente prende aqui no meio dos pontos. E, gente, ó, para não soltar. Vamos prender aqui. Prender mais um pouquinho. Agora, vamos prender esse fio aqui. Ajeita aqui. E vamos simular outra correntinha aqui, para finalizar. De baixo para cima, nas duas perninhas aqui, ó. Puxa. E agora a gente entra no meinho do último ponto que a gente fez, ó, da última correntinha. Ó. A última. Puxa aqui, ó. E vamos esconder agora. Aqui no meio, por entre os pontos.
Prender até não soltar, não ter mais o perigo de saltar, tá bom? Ó, gente, tá preso. Só ajeitar os pontos aqui, que não tem perigo de ver o fio. Ó, a gente arruma aqui. Pronto, não vê nada, ó. Agora é só cortar. E a nossa caminha tá quase pronta. Só vou botar agora uma etiqueta, arrumar. Gente, lembre que crochê a gente tem sempre que ficar arrumando. Agora deixa eu virar aqui ela um pouquinho para vocês verem, ó. Como ficou. Estão vendo? Ó, todos os detalhezinhos arrodeando toda a peça, ó. Tá bom? Agora vamos colocar uma etiqueta. Gente, essa etiqueta é opcional. Vou colocar, mas se quiser, se vocês quiserem, pode colocar. Se não quiserem, não tem problema, tá bom? Vou mostrar para vocês, gente, ó, como colocar a etiqueta. Eu corto um pedaço do fio, coloco aqui nos buraquinhos e passo aqui por dentro dos pontos, lá para trás, aqui, ó. E aqui atrás, a gente primeiro vê se tá no cantinho certo, se não tá torto, se ficou legal, né? Se ficou legal, depois a gente vai lá atrás e esconde os fios, ah, esconde os fiozinhos por dentro dos pontos, tá certo? Só isso, gente, olha. Coloquei aqui de um lado e do outro lado. Agora, nós vamos esconder esses pedacinhos de fio por dentro dos pontos, para ficar bem seguro, ó. Aí, aqui no final, se vocês quiserem, vocês podem colocar a cola, como eu já falei, desde o início, tá bom? Coloca uma gotinha de cola, para não correr o risco de soltar. Escondendo aqui por dentro, até onde vocês quiserem. Depois eu vou colocar a cola que é para ficar seguro. Ó, só escondendo, como se estivesse costurando. Depois vocês vão passando por dentro dos pontos para ficar bem escondido mesmo. Deixa eu virar para vocês verem melhor. Aqui, ó. Ó. Aí, passa por dentro desse. Pronto. Um lado tá bom. Agora vamos esconder o outro lado. Já tá bom agora. Agora falta a outra perninha. Só por dentro dos pontinhos. Mais um. É igual a como se tivesse
costurando, tá, gente? Só colocando entre os pontos e puxando. Muito legal. Agora é só cortar. A gente corta e bota a cola aqui no finalzinho. Uma gotinha de cola para não soltar. Agora vamos tirar os marcadores. Arruma seu crochê, deixa tudo certinho no cantinho. Pronto. Pronto, gente, a nossa caminha está quase pronta. Quase pronta. E aí, ainda falta o quê? Uns detalhezinhos que eu mostro já já. Pronto, gente, ó, está feita a nossa caminha finalizada e eu vim mostrar aqui para vocês o resultado do nosso trabalho. Ó, essa almofadinha foi eu que fiz, mas é opcional, tá bom? Mostrar aqui a base para vocês, ó, como ficou por dentro, por fora, a base por fora, ó, pertinho para vocês verem, as laterais, tá bom, gente, ó? Ela ficou assim. Aqui a frente da nossa caminha. Sim, se é melhor. Finalizada. Ó, todos os ângulos. Toda bem fechadinha, arrematar tudo escondidinho, restinho dos pontos, dos fios. Prontinho. E essa almofadinha, gente, é opcional. Quem quiser, bota. Quem não quiser, não coloca. Foi eu que fiz, mas vocês fazem se quiserem. Assim, se fizer, ela fica mais arrumadinha, mais bonitinha. Fica mais, melhor pro seu pet, né? Tudo mais confortável. Ó, e está finalizado o nosso trabalho. Nossa caminha pet, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.